Cumprimento a todos os irmãos presentes e os demais visitantes com a paz que vem do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você já agradeceu ao Senhor pelo que o Senhor tem revelado para nós nessa noite, da verdade? Hoje eu estava meditando, é o privilégio que nós temos, né, irmão? Quando você ouve certas coisas, você vê assim, graças a Deus, que nós não estamos com as nossas visões tapadas. E eu creio que todos os irmãos aqui conhecem a palavra de Deus, conhecem a verdade. Mas o que eu quero trazer nessa noite é uma palavra para que nós venhamos refletir sobre a nossa vida. Quem somos? Ah, mas eu conheço a verdade, eu pertenço à igreja apostólica, nós praticamos a doutrina dos apóstolos. Isso é tudo, irmãos? Não, isso é o princípio, é a base. Nós agradecemos a Deus por ter essa base. Mas eu quero trazer aqui nessa noite algo mais para acrescentar no que nós já temos, que é o conhecimento da verdade. O tema da mensagem dessa noite é atributos que revelam uma pessoa de Deus. Falar que é crente não revela nada não, viu, irmãos? Nós temos a obrigação de ter atributos na nossa vida que revela quem somos. Se somos servos do Senhor ou não. Porque crente, a palavra de Deus diz que até o diabo é crente. Crente é aquele que crê. O diabo crê em Deus, que estremece, mas não obedece. Né? Então, há um diferencial em ser crente e em ser uma pessoa de Deus. Por que eu estou referindo uma pessoa de Deus? Porque eu vou falar exemplo de homens e de mulheres. Então eu tenho que dar exemplo das mulheres, que foi uma mulher que teve um atributo que diferenciou ela das outras, e vou dar referência de homens também que diferenciaram entre os outros homens, que eram homens de Deus. Eu quero começar pelo começo. E o começo é Gênesis. Gênesis capítulo 45. Versículo 4 e o 5. Esses dois versículos aqui vai revelar um atributo de um homem. E esse atributo se chama capacidade de perdoar. Não é só ser crente não, viu, irmãos? Tem que ter capacidade de perdoar. Porque se você for crente e não tiver capacidade de perdoar, você está perdendo seu tempo. Diz a palavra aqui, ó. Gênesis 45, verso 4 e o 5. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se achegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, porém, não entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque para a conservação da vida, Deus me enviou ante de vós. Amém? Os irmãos podem sentar. Que Deus abençoe. E que essa palavra que nós vamos comentar sobre a vida de José venha trazer para nós conhecimento de quem somos. Não basta ser somente crente. Não basta pertencer à denominação igreja cristã, apostólica, pentecostal. Não basta conhecer a verdade. Mas tem que enquadrar nesse atributo que eu vejo nesses dois versículos, que foi a capacidade de
perdoar. Nesses 2 versículos aqui, observando, meditando na palavra de Deus essa semana, o pastor Lindomar me convidou para trazer a mensagem nessa noite. E essa semana eu vim refletindo o que falar para a tua igreja. Um povo bem inteligente, né? Que eu já falei aqui hoje, que conhece a palavra de Deus como ela é, não desvirtuando o sentido. Mas sempre temos mais a aprender. Agora vejamos aqui, ó. Um homem que foi rejeitado. Hoje eu já falei para o pastor Miguel, ei, pastor Miguel, você já está dando uma mexidinha no que Deus já colocou na minha mente para falar nessa noite. Na escola bíblica, o pastor já começou a dar uma frisada nessa mensagem. Eu falei, é confirmação que Deus quer que eu fale nesse sentido. José, ele tinha sido rejeitado pelos seus familiares, seus irmãos. Sofreu o que os irmãos já conhecem, não precisa de eu relatar, porque eu quero dar outros exemplos aqui. Mas quando Deus colocou José numa posição de destaque, ele soube sair como um servo do Senhor. Ele tinha esse atributo de perdoar. A gente observa nesses últimos dias, às vezes muitas pessoas gostavam daquele hino, né? Quando você vê eu na prova, você não me ajudou, mas quando você vê eu lá em cima, você vai arrepender, né? Aquilo ali é um sentido de vingança, você vai ver. A hora que Deus me abençoar, você não quis me dar a força, não, mas a hora que Deus me abençoar, você vai ver, né? Você vai me pagar, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora você vai ralar, você vai ver. Não, mas não é assim não, irmãos. José passou pela prova, os irmãos dele não ajudou, mas na hora que ele estava abençoado, ele falou, opa, chega para cá. Agora é a hora de eu mostrar o diferencial, que eu sou uma pessoa de Deus. Não precisa ficar com medo, não. Eu não vou sacrificar vocês, não. Eu não vou jogar vocês dentro do buraco igual vocês fizeram comigo, não. Pode ficar tranquilo. Eu quero é abençoar vocês. Às vezes nós temos tanta dificuldade de perdoar, né, irmãos? Ah, mas o irmão pisou no meu carro. O meu carro estava doendo, ele ainda pisou ainda. Foi de propósito. Não, não perdoa não. Perdoa não? Então não adianta você pertencer à Igreja Cristã Apostólica, não. Está perdendo tempo. Porque a oração do Pai Nosso fala, se você não perdoar, o Senhor também não perdoa. Nós somos obrigados a moldar na palavra de Deus, irmãos. Ou então, deixamos de ser crente. Agora, quando José deparou com seus irmãos ali, os seus irmãos se assustaram. Quando os irmãos dele reconheceram que ele era o governador do Egito, e a barbaridade que eles tinham feito com eles ficaram com medo. Falaram, e agora nós vamos pagar, né? Agora chegou a nossa vez, né? O que nós fez com o nosso irmão. E agora, hein? E agora, quem somos? Somos miseráveis, necessitados. E ele, quem é? Governador do Egito, homem abençoado. E ainda mais com autoridade de nos castigar. O que vai ser de nós agora, hein? José fala, ó. Chegai-vos a mim. Pode chegar, não tem medo não. Agora chegou a hora de eu mostrar para vocês o diferencial. Que eu sou um servo do Senhor, o Deus Altíssimo. Irmãos, eu quero trazer essa mensagem para mim e para vocês, para que nós possamos fazer a diferença. Porque a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Não é o que pertence à placa denominacional da igreja, não. É o que serve a Deus e o que não serve. Então, nesse primeiro texto que eu li aqui nessa noite, meditamos que aqui houve a oportunidade de um homem revelar um atributo que é essencial para a nossa salvação, que é aprender a perdoar.
Coisa tão difícil, né, irmãos? É perdoar. Mas é perdoando que somos perdoados. Então, se queremos o perdão, temos a obrigação de perdoar. Esse é um dos atributos, mas eu gostaria de falar agora. Os irmãos vão acompanhando. Tem mais que eu quero falar também, para ver se nós estamos encaixando nesses atributos. Para que nós não venhamos perder o nosso tempo em estar aqui, pertencendo ao hall de membro da igreja. Porque muitas pessoas perdem o tempo, viu, irmãos? Se não estiver de acordo com a palavra de Deus. O segundo atributo que eu gostaria de focalizar nessa noite chama-se convicção. Será que você é convicto daquilo que você conhece? Né? Nós estamos observando, irmãos, que tem muitas pessoas que não têm convicção do que você conhece, do que eu conheço. E o crente, ele tem que ter convicção. Glória a Deus. Aleluia. O que é a falta de convicção? É tudo aquilo que você tem dúvida. Mas eu quero dar um exemplo de uma pessoa que não fazia parte de uma linhagem do povo de Deus, até aquele exato momento, não fazia parte de uma denominação de igreja, não fazia parte de uma comunidade, mas essa pessoa tinha esse atributo de convicção de fé. Convicção de fé. E essa pessoa se chama Ruth. Amém? E a convicção que você tem de fé, irmãos, não é você que tem que dar testemunho, não. Sabia? Não é você pôr igual a coruja gavando toco, não. Eu tenho fé, não. Não é você, não. O crente não pode ser igual a coruja, não, gavando toco, não. Ah, eu tenho fé. Eu tenho fé. Não. Já, deixa o seu eu para trás. O testemunho de fé, a convicção nossa, irmãos, ela tem que ser dirigida por outra pessoa. O que a Bíblia fala a respeito disso? Não seja a tua boca que te louve, mas outro que tem que falar de você. Ah, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Não adianta você falar, eu sou isso, eu sou bom naquilo, eu sou bom nisso. Não, não existe isso. É os outros que têm que dar testemunho de você. Agora eu quero mostrar aqui aonde foi revelada a convicção de fé daquela mulher, Ruth. Está registrado aqui no capítulo 2, versículo 11. Diz assim: respondeu-lhe Boaz: eu ouvi falar de tudo que fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido. Como deixaste o teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não o conhecia. Quem deu testemunho dela? Quem estava falando aqui? Boaz. Boaz deu testemunho do que ela já tinha feito. Entendeu como é que é as coisas? É os outros que têm que dar testemunho de nós, irmãos. O Boaz já tinha ouvido falar do procedimento de Ruth. Uma mulher jovem ainda, viúva, que tinha abandonado a sua família, os seus pais, a sua terra, e acompanhando uma mulher a qual ela apenas conhecia há pouco tempo. Mas o que fez Ruth fazer uma coisa dessa? Foi falado aqui hoje, pastor Miguel na escola. Será que, se Deus falar para você, vai lá para Niquelândia, tomar conta daquele trabalho lá, será que nós estamos preparados, irmãos? Será que nós estamos prontos? Né? Vai em tal lugar, fazer minha obra. Será que nós estamos prontos?
Ah, não, mas manda o irmão Dimar, né? Irmão Dimar já está rico, né, irmão Dimar? Não precisa trabalhar muito mais, não. Ah, mas Deus mandou você. Não, mas o irmão lá tem mais condição. Ah, eu não vou fazer a obra, não. A irmã lá, a irmã não trabalha. A irmã é mais fácil fazer a obra, né? A gente tem essa mania de ficar empurrando um pelo outro, né? Vamos fazer a obra de Deus, irmão? Não, o irmão, manda o irmão lá. Aquele irmão lá não está fazendo nada mesmo. Manda ele, né? Aqui nós observamos que a Ruth não olhou a situação que ela estava passando. Ela tinha acabado de ficar viúva. Que foi o que levou a Noemi sair lá de Moabe. Perdeu o marido, agora perde os filhos. O que ela vai ficar fazendo num lugar estranho? Tem que ir embora, né? Tem que voltar, né? Voltar para a terra natal. Agora ela fala para suas noras, falou, ó, o fim da picada chegou. Primeiro morreu meu marido, agora morrem meus filhos também. O que eu vou ficar fazendo aqui? Vamos embora. Mas a Ruth, ela tinha convicção de fé. O que levou ela a abandonar a sua família. Que diz o pastor Miguel aqui hoje, sai da tua parentela. Abraão. A Ruth também abandonou a sua parentela. Falou assim, não, eu vou te seguir. Aonde você for, eu vou. A sogra até que insistiu com ela. Não, fica, minha filha, você ainda está nova. Você é uma viúva nova. Viúva nova é fácil de arrumar companheira, né? Coitadas das viuvinhas velhas, fica aí, né? Ninguém está preocupado com as viuvinhas velhas, né? Mas as novas, rapidinho, né? Arruma um pretendente. Ainda mais se tiver uma condiçãozinha, né, irmão? Ah, mas arruma mesmo. Loguinho fala, vou dar um jeito de amarrar meu jegue ali, né? Porque ali eu sei que vai dar alguma coisa. Né? Se a viúva ficou viúva, mas não ficou sem dinheiro, ainda é melhor ainda, né? Mas aqui, irmãos, nós observamos que essa viúva aqui, ela tinha convicção e fé. Largou tudo. Fica minha mãe, fica meu pai, mas eu vou acompanhar essa mulher, porque eu sei que o Deus que ela serve é o Deus verdadeiro. É o Deus único, o qual nós conhecemos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Estou referindo 3 aqui, mas não é a trindade não, irmãos. É um Deus só. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Era 3 homens, mas o mesmo Deus. Porque lá em Deuteronômio diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então não tem atributo para dividir. É um só. Né? Agora, Ruth vê aquela situação e fala assim, ó, vamos acompanhar. Vou acompanhar essa mulher. Porque ela serve um Deus único, um Deus vivo. E foi isso que fez ela abandonar a sua família e correr atrás de uma viúva que não tinha nada para oferecer. Viúva pobre. Então, é o que eu quero trazer para a nossa meditação nessa noite, irmãos, que nós temos que ter convicção e fé. Porque senão, na hora que vem a prova, você desiste. Sabia? Ah, eu sou crente. Eu sou crente enquanto as águas estão correndo a meu favor. Mas o dia que a água virar, a tempestade começar a bater contra mim, aí eu deixo de ser crente. Isso aí não é convicção não, viu, irmãos? Isso aí eu chamo de crente interesseiro. Eu estou na igreja enquanto as coisas estão dando muito bem para mim. Mas a hora que der errado, estou voando fora da igreja. Não, irmão, não é assim não. A Ruth, mesmo na pior situação da sua vida, ela preferiu estar com a sua sogra Noemi e seguir o Deus único, o Deus verdadeiro. Eu pergunto para os irmãos, será que vocês têm essa mesma fé? Será que eu tenho essa mesma fé na hora da luta? Continuar servindo esse Deus ainda? Mesmo perdendo o companheiro. Diz, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu.
O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Oh, glória a Deus. Será que o nosso Deus é o Deus de cada um dos irmãos aqui? Ou será que o meu Deus é enquanto as coisas estiver tudo bem para mim, é o meu Deus? O meu Deus é dos irmãos. Enquanto estiver tudo certinho para mim, o meu Deus é o mesmo dos irmãos. Mas será que a hora que o trem começar a dar errado, será que vai continuar sendo o mesmo Deus? Irmãos, é isso que tem feito muitas pessoas passar por esse ministério aqui, ó. Hoje tem muitas pessoas desviadas desse ministério aqui, é falta de convicção e fé. Não tem a certeza do Deus que você crê. Enquanto está tudo bem, mas na hora que o trem dá errado, não, eu não vou, não. Né? Enquanto as coisas estão dando tudo certo, eu vou cooperar com o irmão William lá em Petrolina, certinho, né, irmão William? Mas na hora que o trem der errado, não der do jeito que eu quero, não, agora eu não vou cooperar com ele mais, não. De jeito nenhum. Quer dizer, a partir de agora eu vou deixar de ajudar o irmão William porque o trem não está do jeito que eu queria. Onde é que está a convicção de fé, irmãos? Reflitamos, né? Essa é uma mensagem de reflexão. Vamos para o terceiro atributo. É sobre ser cauteloso. Aquele que serve a Deus, ele é uma pessoa cautelosa. Tem que tomar muito cuidado, viu, irmãos? Porque é na hora de prova que nós revelamos quem somos. O crente que é crente em Deus mesmo, ele é cauteloso. Você já viram aquele crente que é tipo fogo de paia? Dá aquele alvoroço assim, de repente, apaga. Esse crente aí não é cauteloso, não. Cauteloso é aquele que vai devagarzinho, mas não vai dando vacilo, vai andando em cima da linha. Porque esse é que permanece. E como identificar se somos cautelosos? É na hora da prova, né? Como é que eu vou saber se eu sou cauteloso? Eu tenho que passar pela prova, não tem, irmão? Vamos ver um exemplo de um homem de Deus, que eu considero um dos grandes homens da Bíblia, que poucas pessoas comentam sobre ele. Poucas pessoas, viu, irmãos? Eu tenho observado nas pregações aqui, eu tenho observado que dificilmente alguém comenta sobre essa pessoa. Mas essa pessoa eu considero o mais cauteloso da Bíblia. E o seu diferencial é que ele era um homem justo. Quem é esse homem? Mateus, capítulo 1, verso 19. José, seu marido, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Estamos falando de quem? José, o padrasto de Jesus. Porque quem fala que José é pai de Jesus também está mentindo. Quem fala que José é pai de Jesus está mentindo. Viu? Eu falo, mentiroso. José não é pai de Jesus. Jesus, ele é enteado de José. E José é o padrasto de Jesus. Então, quando deu aquela situação que ficou assim meio constrangedora, José, sendo um homem justo, o que ele fez? Pensou. Falou assim, eu vou dar um jeitinho de sair caladinho, não vou alarmar não vou fazer muito alarme não, viu, irmãos? O crente que é servo do Senhor, não faz alarme não. Não sai tocando trombeta não. Não sai difamando ninguém não. O crente que é servo do Senhor, ele não difama o seu irmão. Reflitamos nessa mensagem, irmãos. Reflita. José pensou no coração, eu vou deixar essa mulher e vou dar um jeito de escapar por aqui, não vou falar nada não. Eu estou sabendo que ela está grávida. E naquela época não era costume uma mulher casar grávida, ela tinha que casar virgem. Mas ela estava grávida do Espírito Santo, o que muitos atribuem à terceira pessoa, mas é a primeira.
que é o Deus Todo-Poderoso, porque Deus é Espírito, né? Quando você fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa, então você está jogando lá para o final, sendo que ele é o primeiro. Foi ele que entrou no corpo da Virgem e formou o corpo. Foi ele que criou os céus e a terra. A Bíblia diz que no princípio o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então não existia 3 nem 2, não, era só ele mesmo. Só o Espírito eterno. E agora, esse Espírito forma aquele corpo e coloca José numa situação meio constrangedora. Mas José, sendo um homem justo, ele preferiu sair caladinho, mas Deus falou, não, peraí, pode ficar quietinho, você não vai em lugar nenhum. O negócio agora é comigo. E José, sendo um homem justo, ele ouviu a voz de Deus. Está vendo o diferencial? A pessoa que é justa, irmãos, você não sai difamando a igreja para outra pessoa, não. Hã? A pessoa que é justo, ele não sai contando problema da igreja para outra igreja, não. Porque isso aí é coisa maligna, viu? Ah, mas minha igreja lá não faz nada, meu irmão não faz nada. Minha igreja é parada demais. Às vezes está com o irmão da outra igreja e a sua igreja faz isso. Ah, não, a minha lá não faz nada. O povo lá é parado que você nem sabe o tanto. Isso aí é o que é isso aí, irmãos? Difamação. Temos que tomar muito cuidado, viu, irmãos, porque é isso aí que revela quem somos, se somos servos do Senhor ou não. Eu falei que essa mensagem de hoje era uma mensagem de reflexão. Quem somos, irmãos? Quem somos? Somos servos do Senhor? Tomamos cuidado, viu, irmãos? Eu não quero deixar de falar. Falta ali 5 minutinhos, mas eu vou falar de um outro atributo. Eu gosto de preparar um texto e falar de todos. E é justamente, eu vou resumindo aqui para mim falar. Agora, esse atributo que eu quero falar aqui agora, para ver se nós encaixamos nele. Isso aqui, às vezes eu estou falando, encaixa para de alguém dos irmãos aqui. Às vezes encaixa para mim, entendeu? Então nós vamos ver se nós temos que adequar em alguma coisa aqui, viu? Às vezes a carapuça serve na cabeça de um, às vezes serve na cabeça do outro. Isso aí é para quê? Para nós estarmos de acordo com a palavra de Deus. Lê aí, você estava querendo ler rapidinho aí, porque o meu tempo ali já está mandando eu parar. É o verso 24. E José, despertando da revelação, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu Maria por sua mulher. Amém. Isso aí provou a sua identidade de homem justo. Agora, voltando para a quarta colocação que eu gostaria de colocar aqui, é sobre a sinceridade. Nós temos que ser sinceros, viu, irmãos? Isso revela se somos uma pessoa de Deus ou não. O que é sinceridade? É você falar para o seu irmão, ainda que ele não fique achando muito bom, mas fala na frente, não fala nas costas, não. Quem é sincero, fala na frente. Não fala nas costas. Porque falar nas costas é a pior coisa que tem, é falsidade. Eu quero dar um exemplo de um grande homem também, que muitos não conheciam, mas o próprio Jesus fez ele ser reconhecido. Está aqui no livro de João. Amém? Capítulo 1, versículo 47. Diz a palavra: quando Jesus viu Natanael se aproximar-se, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Ou seja, uma pessoa verdadeiro. Jesus não conhecia Natanael pessoalmente, mas como Deus, aí já revelando que Jesus e Deus é um só. Porque Jesus não tinha capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele falando dele como homem. Tem condição do irmão Miguel estar aqui lá no Vivian Park no mesmo tempo? Não tem jeito. Mas o seu pensamento não pode fazer nada lá. Você não pode saber quem está lá no Vivian Park. Mas Jesus, aquele Espírito que estava em Jesus, estava com ele no corpo, junto com seus discípulos, mas também estava com Natanael lá debaixo da figueira. Agora Jesus vê o Natanael aproximando e diz aí, ó,
Eis aí vem um verdadeiro israelita, que não há hipocrisia, não é fingido, não fala falso, não dá falso testemunho. Natanael até assustou, vai, mas como é que o senhor me conhece? Como é que o senhor sabe dessas coisas? Como é que o senhor sabe que eu não gosto de ficar com conversa fiada? Tem muito crente que gosta de conversar fiado, né? Tem que tomar muito cuidado. Natanael, ele não era de conversar potoca não, viu, irmãos? E Jesus, como Deus, ele sabia de tudo isso. E quem deu o testemunho de Natanael? Jesus. É o que eu acabei de falar no começo. Ó, quem que tem que falar quem você é, não é você não. É os outros. Vocês observou que esses que eu já li aqui, ninguém deu o testemunho de si próprio? Ah, eu sou verdadeiro. Eu não sou hipócrita. Não, eles não falaram isso. Quem deu o testemunho? Foi os outros. Revelaram esse atributo de sinceridade. E é isso que todos nós devemos ter. Para sermos vencedores. Porque a pessoa que é sincera, irmãos, a Bíblia diz que ainda que jure, mas se jurar com dano, não mude. Fica firme. Se você falar, a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é proveniente do maligno, do diabo. Esse negócio de mais ou menos, meio termo, não é para crente não, viu, irmãos? Eu não concordo desse negócio. Você perguntar, meu irmão, como é que você está? Ah, eu estou mais ou menos. Mais ou menos não existe. Ou você está bom ou você está ruim. Entendeu? O crente tem que ser sim, sim e não, não. Entendeu? Por quê? O que passa disso não provém de Deus, é do maligno. E para identificarmos se somos uma pessoa de Deus, temos que permanecer sincero. Então, concluindo aqui essa mensagem dessa noite, sobre a sinceridade. Natanael admirou, porque Jesus deu o seu testemunho. Natanael perguntou, mas de onde o senhor me conhece? Eu nunca vi o senhor, de onde o senhor me conhece? Jesus revelando que ele não era só um homem, era Deus. Ele falou, antes que Filipe te chamou lá, eu já estava lá com você. Mas como é que pode um corpo ocupar dois espaços, irmão? Não existe isso. Mas como o Espírito eterno estava em Jesus, a Bíblia diz que Deus é Espírito e o seu Espírito preenche os céus e a terra. Então ele estava lá juntinho com Natanael debaixo da figueira. Está vendo? E aí ele identificou com Natanael. Falou, antes de Filipe te chamar aqui para me conhecer, eu já estava com você lá debaixo da figueira. E a partir daquela hora, Natanael não fazia parte da igreja não, viu, irmãos? Tem gente que acha que servo do Senhor, só os que estão aqui dentro da igreja, não. Às vezes Deus tem o seu servo lá no mundão, lá atrás, lá perdidão. Lá fora da igreja. Mas Deus traz para dentro da igreja. Então, quando Natanael chegou na presença do Senhor, Jesus revelou para ele, esse aí faz parte desse povinho aqui, desse grupinho de gente. Natanael, um grande homem de Deus. Por que ele era um grande homem de Deus? Porque ele era sincero. Vamos ficar sinceros uns com os outros, irmãos? Falar a verdade uns com os outros, que a Bíblia diz, né? E o Senhor vai abençoar a cada um. Que Deus abençoe e fica essa palavra de reflexão para todos nós. Deus abençoe pela oportunidade.